Boa tarde a todos, sempre bonita começando para vocês nesse início aí do mês de outubro, né, gente? E outubro com cara de Curitiba, nublado, um pouquinho friozinho, mas não tem problema, logo, logo esse verão chega, o calor chega, né, pessoal? Nosso programa hoje está com foco para a beleza e também para algumas dicas aí que a gente vai estar dando, nossa dica da semana que está com tudo e vamos falar de bem-estar. Na dica da semana a gente vai ver quais são os benefícios do bicarbonato de sódio. Tem inúmeros benefícios que vocês vão conferir aqui com a gente logo, logo. Também vamos falar sobre tipos de argila. Quais são os tipos de argila que existem e os seus benefícios? Quem vai conversar com a gente e explicar é a nutricionista e esteticista Daiane Sotomayor, da Natura Barigui. E para começar o nosso programa, a gente vai falar de um assunto que anda crescendo muito entre as pessoas, que é a síndrome do pânico. Muita gente está sofrendo, às vezes não sabe nem o que acontece para desenvolver essa síndrome. E quem vai conversar com a gente e explicar um pouquinho melhor sobre o assunto é a psicóloga Ângela Cristina Brandi, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, e você, Carol? Tudo certinho, seja bem-vinda ao Sempre Bonita. Obrigada. Ângela, quando a gente fala síndrome do pânico, muitas pessoas acham, mas isso é frescura, é coisa de artista. Mas não é não, é algo que vem crescendo, né? Muito entre as pessoas. Eu gostaria que você explicasse para a gente em primeiro momento o que é a síndrome do pânico, exatamente. Veja, hoje em dia, com esse mundo assoberbado que nós temos de estresse, muitas pessoas têm falado sobre síndrome do pânico e é um transtorno de ansiedade, né? Está dentro dos transtornos de ansiedade, é o transtorno de ansiedade mais grave que nós podemos ter, né? Então, o que seria um ataque de pânico? O ataque de pânico, normalmente, nós podemos ter frente a uma situação de perigo, frente a uma situação de estresse que nós podemos estar passando, ou um assalto, alguma coisa assim. Nós podemos ter essa situação de ataque de pânico. O que seria uma síndrome do pânico? Síndrome do pânico seria nós termos esse problema várias vezes, né? Então, assim, as pessoas, elas subitamente, sem ter um perigo iminente, sem ter um ladrão, sem ter um pitbull, sem ter uma situação de iminente, e a pessoa simplesmente começa a se sentir mal. Então, quais são os sintomas, né, que a pessoa sente, né, quando ela está desencadeando uma síndrome do pânico? Ela sente um mal-estar no peito, assim, uma angústia, uma falta de ar, e ela tem uma sensação de morte iminente mesmo, né? Sério? Então, assim, a maioria das pessoas procura o pronto-socorro, né? Geralmente achando que ela vai ter um infarto mesmo, né? Ou um AVC, algo assim, porque há um formigamento nas mãos, essa falta de ar, a pessoa então ela fica com uma respiração muito bélica, que nós chamamos, que seria a respiração de ataque, né? Uma respiração muito torácica, né? Isso, exatamente. Então ela tem a sensação mesmo assim de que vai me dar alguma coisa, né? E ela associa como se fosse algo físico mesmo, né? Vai me dar um ataque cardíaco, né? Porque há o amortecimento, a sensação de boca seca, né? E todas essas situações fazem com que a pessoa fique com mais medo ainda, porque exatamente vira-se um círculo vicioso. A pessoa então começa a se sentir mal, com falta de ar, com ânsia de vômito, às vezes até dificuldades de respirar, e ela então pensa que ela está tendo um ataque, e por ela pensar que está tendo um ataque, ela vai ficando cada vez pior. Mas, por exemplo, Ângela, a diferença entre a síndrome do pânico e a ansiedade, na verdade, são a mesma coisa ou tem diferença aí? Veja assim, a síndrome do pânico está dentro do transtorno de ansiedade. Existem 4 grandes tipos, né, de ansiedades, então, né? Seria a ansiedade, né? Dentro do transtorno de ansiedade, seria a ansiedade generalizada, que é uma ansiedade específica por algo que a pessoa está vivenciando no momento. Existem a fobia social, que a pessoa daí tem aquela agorafobia, que ela tem medo de estar em lugares muito movimentados. Que acontece muito com artistas, que acontece muito com artistas, exatamente. E também tem a síndrome do pânico, que seria a mais grave de todas, né? E as fobias específicas, que seriam, a pessoa tem que estar mediante alguma situação
mesmo para ter aquela ansiedade. Por exemplo, eu posso ter medo de altura, então eu tenho que estar em algum momento de altura. Eu tenho que estar com medo de um animal ou de alguma situação de aranha, entendeu? A fobia é uma ansiedade específica de algo. Já a síndrome do pânico, você não tem absolutamente nada, inclusive em situações de guerra, por exemplo, que você está passando, você está, que nem agora numa entrevista, ou eu estou escrevendo um livro, ou eu estou passando por uma situação de uma cirurgia, eu não vou ter o ataque de pânico. O ataque de pânico vai dar justamente no momento que eu estou relaxada, que eu estou bem calma e tranquila e sem nenhum motivo aparente, diferente da fobia, então. E daí eu vou desencadear essa situação. E geralmente o perfil de pessoas que têm a síndrome do pânico são pessoas muito dedicadas, inclusive são pessoas muito controladoras, mas não controladoras negativas. São pessoas assim, aquela mãe que o filho não aparece, não dá resposta em 5 minutos, ela liga e diz, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que aconteceu um assalto? Então assim, o ataque de pânico, ele é específico, já a síndrome do pânico já é algo que vem de diversos meses, a pessoa vem apresentando esses sintomas, né? Tá, quais são os principais sintomas que a gente pode caracterizar? Você falou vários, mas aqueles principais que a gente sabe que a pessoa tem que estar atenta, que pode realmente estar acontecendo algo ali e que é bom ela ir atrás, averiguar, né? Exatamente. O principal sintoma seria morte iminente, sensação de morte iminente, né? A falta de ar, a dormência, as mãos amortecem, né? Sensação de enjoo, boca seca. É como se ela descrevesse um ataque cardíaco, né? Então, 4% da população, né, é assoberbada pela síndrome do pânico e muitas vezes as pessoas vão parar em consultórios, em hospitais psiquiátricos, pronto-socorros, exatamente achando que estão tendo mesmo um ataque cardíaco, né? Uhum. Bom, quais são os gatilhos frequentes para que isso aconteça? Digamos, que leva a pessoa a desenvolver a síndrome do pânico? Não temos motivos específicos, mas um estresse muito grande hoje da vida moderna que nós levamos. O uso assim acentuado de cafeína, Red Bull, né, esses psicoestimulantes, né, excesso de café, Coca-Cola, né, podem fazer com que o organismo se acelere muito, né? Porque a ansiedade, nós devemos ter ansiedade, né? A ansiedade é algo absolutamente normal e necessário, né? Nós precisamos nos defender dos perigos que nós temos. Então, provavelmente, quem não tem ansiedade pode ser atropelado, pode ser assaltado, né? Mas quando nós temos uma ansiedade generalizada e muitas vezes as pessoas, elas estão sem nenhum motivo aparente e elas estão tendo toda essa sensação de morte iminente, né? Então o problema é o estresse frequente que as pessoas passam, né? Essa aceleração da vida moderna, essa intensificação, eu preciso ficar acordado até horas da noite por conta das redes sociais, por conta da internet. Sim. Hoje. Então as pessoas, elas não dormem direito, daí para elas manterem o dia e estarem bem, elas tomam cafeína, elas usam, né, algumas coisas, inclusive pessoas que usam drogas. Então isso vai fazendo com que acelera muito o organismo da pessoa, né? E a ansiedade, ela é um mal necessário, sim, né? Mas dentro do limite normal. Quando ela se acentua muito, daí nós vamos ter os transtornos de ansiedade, né? Exatamente. A gente tem ali uma imagem, já vou colocar, que já apareceu ali pra gente. Sim. Esse é um ciclo, é de como começa, né? Isso, exatamente. Uhum. Então, você está normalmente, nós estamos falando aqui da síndrome do pânico, né? Sim, você está numa situação normal, sentada, né? Sem nada que... Conversando com alguém. Exatamente, ou você está numa fila de um banco, ou você está dentro do carro, no trânsito, e começa a você sentir os teus órgãos, então o coração começa a disparar, você começa a ter taquicardia, você começa a ter sudorese, sensação de amortecimento,
e você não entende o motivo pelo qual isso está acontecendo, né? E a partir dali, o teu cérebro então ordena a luta e a fuga, né? Você se prepara para lutar ou para fugir de uma situação, né? Que seria normal se você está sendo assaltado, se você está tendo um cachorro sem estar, né, na grade, né? Então, mas quando você não tem nenhum motivo desses e você está sentindo tudo isso, né, e você começa a derramar adrenalina na corrente sanguínea e todo o teu corpo vai se preparar para lutar ou para fugir de uma situação, exatamente. Então você imagina, em situações de perigo, realmente você tem que ter essa situação, você tem que ter esse alarme para que você consiga fugir. Agora, quando você não tem essa situação de perigo e o tempo todo o teu cérebro descarrega adrenalina na corrente sanguínea e todo o teu corpo se prepara para lutar ou para fugir de uma situação imaginária, né? Porque o síndrome do pânico você não tem a situação específica, você está bem e você está sentindo tudo isso, né? É complicado. Questão de tratamento, como que é o tratamento para isso, né? Primeiro, se tem cura, porque a gente não sabe se é algo que fica na pessoa sempre, se ela vai tratar pelo resto da vida. E segundo, como é esse tratamento? O problema maior do tratamento é que as pessoas elas ficam com o medo delas terem novamente a crise, né? Então, muitas vezes a pessoa passam-se anos sem ela ter a crise, mas ela fica com a sensação, porque a crise ela é bastante intensa, ela deve durar em torno de 20 a 40 minutos. Nossa, muito tempo? Bastante tempo, Mas quando ela já tem o diagnóstico de que ela tem a síndrome do pânico, ela já consegue racionalizar e entender que ela está tendo aquilo. Então, ela já descartou todas as questões de cardiológicas, né? Que ela não tem nenhum outro problema, né? E que ela não é hipertensa. Então, ela tem o diagnóstico, né? E ela tem o tratamento que geralmente é feito com antidepressivos. Então, ela já começa a racionalizar a crise. Então ela vai deitar, ela vai fazer inspirações, até dentro da terapia cognitiva, que é a linha que eu trabalho, nós temos uma frase que se chama acalme-se, né? Que seria então de você trabalhar com a respiração, né? Você fazer então não essa respiração bélica, que seria a respiração torácica, e sim a respiração diafragmática mesmo, né? Inspirar lento e profundamente, assim desviar o foco da situação da crise naquele momento, você desfocar, né? Você inspirar lento e profundamente, você pegar uma bexiga, um balão, assoprar, quer dizer, isso faz com que a pessoa também ela comece a lidar nessa emergência dessa crise, né? Ter manejo. Então, através da psicoterapia, através da medicação, a pessoa aprende a ter um manejo da crise. De repente, se as pessoas, como você falou, respiração, será que meditação, esse tipo de terapia, yoga, coisas assim, poderiam ajudar na questão desse tratamento? Com certeza. Essas situações de terapias alternativas, como yoga, meditação, elas trabalham muito com a questão da respiração e desse controle diafragmático mesmo, né? Então, tira elas o foco daí. Tira o foco, exatamente. Então, até, inclusive, é recomendado, né? Assim, né? Mas, assim, tem tratamento, sim, né? E nós conseguimos sim, através até de uma psicoeducação, para que a pessoa aprenda. Não adianta só a medicação e que você não aprenda qual é o gatilho que determinou a situação estressante. Então nós também temos que aprender, através da terapia, com que a pessoa aprenda a eliminar os gatilhos, né? As fatores, né, que vão causar. Exatamente, que podem causar. Por exemplo, uma pessoa que ela sofreu, teve um ataque cardíaco realmente, ela tem um problema de saúde, ou ela fez uma cirurgia, ou ela sofreu um trauma, e com o tempo ela desenvolve a síndrome do pânico. O que fazer nesse caso, né? Como que essa pessoa pode, porque ela vai estar com aquele medo sempre, por exemplo, eu fiz lá uma ponte safena. Ela vai ter um medo recorrente com ela, né? Sim. Automaticamente ela pode desenvolver a síndrome do pânico. Como que ela pode levar essa situação? Que é uma situação assim, se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come, né? Vamos dizer um ditado popular. Como que ela pode se tratar e quais são as alternativas que ela tem?
Veja, ela vai estar tendo acompanhamento com o cardiologista, né? E daí o médico de escolha para tratar o pânico seria o psiquiatra, com acompanhamento também do psicólogo, exatamente para ele aprender esse manejo de como... Para que ela possa saber que nada de mal vai acontecer com ela. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas assim, com a questão da medicação, geralmente a pessoa tem uma melhora assim a partir do 3º mês, assim. E assim, eu acho que tem que mudar um pouco os hábitos, praticar uma atividade física, ver, né? Mudar o foco. Exatamente, diminuir o uso de estimulantes, de cafeína, que isso também acelera muito, né? Pode auxiliar. A gente vê muitos famosos, Ângela, que sofrem muito, né, com a síndrome do pânico. A pessoa, antes de ser famosa, ela era bem, ela não tinha nada. Depois que ela se torna uma celebridade, ela desenvolve. O que acontece com essas pessoas para elas desenvolverem essa síndrome? Digamos, uma pessoa que do anonimato vira uma estrela e aí acarreta várias situações como essa. Não é privilégio dos artistas, sim, né? Assim, sim, né? De uma maneira geral. Sim, né? De uma maneira geral, né? Eles também fazem parte dessa estatística de 4% da população, né? Mas não é privilégio deles, mas com certeza, né? Que essa vida mais atarefada que eles têm, essas demandas bastante elevadas com relação ao horário, com relação a eles estarem muito estimulados mesmo, hiperexcitados para fazerem vários trabalhos e tudo mais, fazem com que realmente esse fator estressante seja determinante, inclusive, para que eles tenham essa síndrome do pânico, né? Sim, eles tratam por igual, faz tudo Exatamente, normal. Exatamente. Nós temos casos, inclusive, né, a Gisele Bündchen veio relatar que teve crise do pânico, né? Quer dizer, né, ela também não está livre, exatamente, né? Inclusive ela faz yoga, meditação. Inclusive ela faz yoga e meditação, e ela já mudou bastante a vida dela. Ela veio dizer assim que ela veio fazer uma mudança muito grande na vida dela, inclusive depois dessa situação que ela teve, né? E nós temos outros também, Lucas Luco, exatamente, né? Que ele também teve que fazer um tratamento bem sério com relação à depressão e síndrome do pânico, porque se você não trata a síndrome do pânico, ela pode se transformar, ela vem aliada também com depressão, porque a pessoa começa a evitar situações nos quais ela teve a situação do pânico e ela começa a se isolar mesmo, né? Então, se a crise deu dentro do supermercado, ela acaba não indo mais ao supermercado. E se ela não tem o tratamento adequado, ela acaba se isolando e tendo uma depressão também. Então, o problema tem que tratar logo no início para que a gente evite uma situação mais delicada depois, né? Bom, a gente poderia ficar falando aqui muito, porque tem muito assunto sobre isso, Ângela. Mas eu vou já deixar os telefones de contato para as pessoas que querem entrar em contato com você. Lembrando que todos nós podemos, numa determinada parte da vida, desenvolver a síndrome do pânico, independente da situação. Basta você se observar. Se observe, né? Como que está o seu dia a dia, se você está muito atarefada, como ela mesma falou, isso também acarreta, né? Desenvolver a síndrome do pânico. Todos nós não estamos livres dessa questão. Vamos colocar então o telefone de contato da Ângela aqui. Mais alguma observação que você queira falar, Ângela? Não, eu estou à disposição. Eu acho que esse programa seu está tendo um benefício muito grande para a população, inclusive trazendo informações, né, que muitas pessoas, às vezes eu tenho recebido ligações de pessoas da outra vez que eu vim para o programa falar sobre bipolaridade, exatamente se identificando com questões e buscando ajuda. Então, assim, o teu programa está de parabéns exatamente por levar informação de saúde para a população. A gente agradece porque a beleza, ela começa de dentro para fora. Primeiro tem que começar na saúde, gente, para depois vir para o lado externo, né? Exatamente, exatamente. Obrigada, Carol. Ângela, adorei, né, a tua participação aqui. E você não sai daí, que daqui a pouquinho a gente já volta. Estamos aí com a nossa dica da semana. Fica aí.